Foi dada a partida para um dos dramas mais quentes deste ano. Barack Obama conseguirá se reeleger ou não? O governo americano está quebrado, endividado e não tem mais como manter a máquina de guerra mais cara do mundo. Não tem como ajudar a Europa a sair do buraco. Vê os BRICS, Brasil, Rússia, China e Índia, crescerem, enquanto a economia americana permanece estagnada. Obama não tem uma proposta clara para sair da crise, mas a oposição também não. A elite americana se vê impotente diante do maior desafio das últimas décadas. Apenas 8 votos de vantagem abriram caminho para o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, na disputa presidencial do Partido Republicano em 2012. Esta primeira prévia serve para filtrar os candidatos com mais chance de se eleger. Os 3 primeiros colocados em Iowa costumam manter a preferência do eleitorado até o fim da disputa. E quem é rejeitado aqui fica pelo caminho. A vitória de Romney teve um gosto amargo. Mostrou que o discurso do segundo colocado, o ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum, pode seduzir um eleitorado cada vez mais conservador. O deputado do Texas, Ron Paul, o mais velho da disputa, com 76 anos, surpreendeu ao ganhar a preferência de eleitores jovens, com idades entre 17 e 29 anos. A representante do Tea Party, Michelle Bachmann, nascida e criada em Iowa, não passou no teste de seu estado natal. Ficou em último, com 5% dos votos. Abandonou a campanha, atirando no presidente Barack Obama. What the Congress had done and what President Obama had done in passing Obamacare endangered the very survival of the United States of America. Mas afinal, quem é esse eleitor de Iowa que tem poder de vida e morte na campanha presidencial americana? Ele é branco, não imigrante e conservador. Se os Estados Unidos se resumissem ao estado de Iowa, alguns dos problemas cruciais que vão moldar essas eleições simplesmente não existiriam. A taxa de desemprego é de fazer inveja à federação, 6,6%, 2 pontos percentuais a menos do que o índice nacional. Iowa é um dos 11 estados americanos que ainda tem a nota máxima das agências de classificação de risco, o chamado AAA, que os Estados Unidos perderam no ano passado depois das negociações sobre o teto da dívida pública. O país teria uma área rural rica em milho e uma capital que foi apontada pela revista Forbes em 2010 como melhor cidade para fazer negócios e construir uma carreira de sucesso. Des Moines abriga empresas de biotecnologia como a Monsanto e gigantes dos setores de finanças e seguros. Alguns números ajudam a explicar quem é o eleitor de Iowa. 21% dos habitantes do estado não acreditam no aquecimento global e 35% acham que a teoria da evolução é apenas isso, uma teoria. Algumas escolas públicas daqui ensinam o criacionismo, a teoria segundo a qual Deus teria criado todas as criaturas como são hoje. São essas as teorias que seriam ensinadas nos Estados Unidos de Iowa. Mas o estado é apenas o primeiro termômetro de uma temporada que só termina na convenção republicana em agosto. Multimilionário, empresário de sucesso, Romney é o escolhido da elite, mas não da base do Partido Republicano. A base, o chamado Tea Party, é ultraconservadora e vê Romney como um centrista conciliador. Ele é mormon, visto com desconfiança pelos evangélicos e católicos. Falta-lhe a garra necessária para derrotar Obama. O ex-senador Rick Santorum, um católico aliado aos fundamentalistas evangélicos,
apela para o ódio aos gays e aos imigrantes. Não parece capaz de atrair o eleitorado de centro. Mas os outros pré-candidatos são extremados demais para atrair os eleitores moderados, que são a maioria. O deputado Ron Paul, fundador e ideólogo do Tea Party, quer abolir o Banco Central americano, restaurar o padrão ouro, tirar os Estados Unidos da ONU, abandonar Israel e fechar as bases americanas no exterior. É radical demais. O ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich, é visto como desequilibrado e imprevisível até pelos colegas de partido. O governador do Texas, Rick Perry, implodiu nos debates com os outros pré-candidatos. Teve um branco. It's 3 agencies of government when I get there that are gone: commerce, education, and the what's the third one there? Let's see. You can't name the third one? The third agency of government, Yeah. I would do away with the education, the commerce, and let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. Não parece ter chance de se recuperar. Romney would be the natural candidate of the Republican establishment, but the Tea Party doesn't accept him. So what's going on in the Republican Party? At some level, it's two things going on. If we look at the Tea Party, it's the John McCain voter rebranded. And if we look into the biographies of many of the Tea Party activists, they have been active in conservative causes for a long time. So to some degree, it's rebranding of a certain demographic, which is older, which is whiter, and more southern and western. But at the same level, it's also a rejection of the Bush years, of deficit spending, of foreign wars, of the expansion of government programs like Medicare and Medicaid. And that reflects not only this social movement, it reflects the influence of Fox News, which is promoting an more extreme version of radical right-wing politics, and the influence of the Koch brothers, but also Dick Armey's Freedom Works, major corporate backers for extreme right-wing positions on social programs, on immigration, on civil liberties, and the war on terror, globally speaking. But in a sense, it's also a revolt by an older, whiter America against what they perceive to be handout America. Minorities, immigrants, but especially young people. So there's a generational conflict going on here, and that's expressing itself. Now there are two social movements, the Tea Party and Occupy Wall Street. What is their influence in this election? I think as a consequence of, Obama's election, but also this long recession, we have seen the emergence of two major social movements on the extreme right and on the center to extreme left, which is, of course, the Tea Party, which is a very complicated thing to analyze, and then now Occupy Wall Street, or Occupy Everywhere, which has become a social mobilization among the disgruntled, disenchanted Obama way voters. What Occupy Wall Street has succeeded in doing is putting the question of income inequality and inequality of wealth, the question of oligarchical politics, the issue that the United States now in many ways has more social inequality than Brazil. Yes, it does. That it is the most unequal of all the developed societies, and in some ways more unequal than countries in West Africa. So they've managed to put that on the table, and to that degree undo the austerity discourse of deficits, debt, etc., which has been kind of like the dominant narrative in the U.S. media after the 2010 election. And a discourse that Obama signed on to and has now been given a space to distance himself from. So we are looking at a
classic kind of right-left confrontation in American politics. We're not used to that. So the people who are in trouble are the guys who are trying to operate in the middle, the center. So that would be Romney and Bonner on the Republican side, and that's Obama on the Democratic side. What would a new Republican administration mean for Latin America? I think it would mean renewed American assertiveness. I would be worried if I was Hugo Chavez. I think a lot of American activism mainly oriented in the Caribbean and Central America. God knows what it means for Mexico. I think America's ambitions are more limited than they were 40 or 50 years ago. 40 or 50 years ago, we meant to control the whole enchilada from the Rio Grande right down to Tierra del Fuego. I think there's a recognition that there's a new power pole that has emerged around Mercosur and around Brazil, specifically in the Southern Cone countries. But Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Central America, Mexico, the Caribbean islands, all of those are still areas where America can make its influence felt militarily, if not in other terms. So, American influence makes itself felt through military operations. América Latina e Brasil ainda não entraram no debate eleitoral americano e é possível que nunca entrem. Em matéria de política externa, o que rende votos é o Irã. The greatest danger that America faces and that the world faces is a nuclear Iran. An Iran with a nuclear weapon. Os candidatos só falam da região abaixo do Rio Grande se o tema for imigração. O governador do Texas, Rick Perry, por exemplo, disse que, se eleito, irá enviar milhares de tropas para a fronteira com o México. Pelo menos 3 candidatos que concorrerem em Iowa, Mitt Romney, Michelle Bachmann e Newt Gingrich, disseram que pretendem forçar o estudo do inglês e abolir a língua espanhola em território americano. Se as ideias republicanas radicais prevalecerem, com uma eventual derrota do presidente Barack Obama, será preciso um esforço mundial para manter os Estados Unidos na rota pacífica na solução das divergências internacionais. A América Latina não é uma região, o problema não está, digamos assim, no olho do furacão. Hoje, nos Estados Unidos, o debate, isso vale para os democratas e vale para os republicanos, é como lidar com um mundo que, de repente, se apresenta não como espaço para a realização das suas políticas, mas como desafio. Nós estamos nas preliminares dessa eleição nos Estados Unidos e o debate republicano é muito interessante, porque o que prevalece é a visão neoconservadora que critica o cuidado, a prudência do governo Obama no trato das crises internacionais. Há um candidato, que é o Ron Paul, que é um libertário, é um liberal. Isolacionista. Isolacionista, mas como tal, ele enuncia algumas teses e algumas verdades que são muito interessantes do ponto de vista da política e da observação da política americana. Agora, no final do ano, 31 de dezembro, o presidente Obama assinou uma lei que foi aprovada no Congresso, no Senado, praticamente por unanimidade. É uma iniciativa bipartidária que obriga a presidência da República a adotar sanções, enfim, muito fortes, terríveis, contra o Irã, mas não sanções de empresas americanas, mas de empresas de qualquer país do mundo. A tensão internacional vem aumentando desde então. O Ron Paul é um candidato, né, que não é desprezível, foi o terceiro, né, na primária de Iowa,
e denuncia disso. Isso é um ato de guerra. What is the whole world about the drone being in Iran? And we're begging and pleading, and how are we going to start a war to get this drone back? Why were we flying the drone over Iran? Why do we have to bomb so many countries? Why are we have 900 bases, 130 countries, and we're totally bankrupt? How are you going to rebuild the military when we have no money? How are we going to take care of the people? O que a diplomacia brasileira pode fazer se prevalecerem essas ideias radicais dos republicanos? Na América do Sul, o Brasil é claramente um elemento estabilizador das relações políticas no nosso subcontinente e pode se credenciar também para aparecer diante dos países vizinhos como propiciador, não é, de condições favoráveis à realização de seus projetos nacionais de desenvolvimento. No caso de uma crise como essa, eu acho que o Brasil não pode muito. Desempenhamos um papel, enfim, que foi inclusive negociado com os Estados Unidos e tal, junto com a Turquia, apoiado pela Índia e outros, mas se essa guerra subterrânea se converter em um conflito bélico, ataque, seja de Israel, seja dos Estados Unidos, seja de Israel, eu acho que o Brasil tem muito pouco a fazer. E o que pode mudar em termos de outros países da América Latina, como Venezuela e Cuba? A ideia de que esses países possam se converter em ameaças para os Estados Unidos não é séria. Isso é coisa de ideólogos que, enfim, ligados a grupos muito localizados dentro da estrutura de poder americano. Na perspectiva da política americana e desses grupos, enfim, mais neoconservadores ou mais radicais do Partido Republicano, o que está no centro não é a América Latina ou a América do Sul. O Oriente Médio, a Rússia, as tensões com a Rússia têm, enfim, é uma potência nuclear. E que, enfim, agora tem eleições, Putin e tal, enfim, cada vez mais afirmativa, e a China. Então, num quadro como esse, a tendência é da, enfim, a negligência benigna, que pode ser maligna, mas que, com a ajuda do Brasil, pode ser uma negligência benigna, e isso não é, digamos assim, mal, não é ruim para o Brasil nem para a América do Sul. O primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos foi eleito com uma enorme expectativa, a promessa de mudar o país. On this vote, the yeas are 173, the nays are 246. Mas a oposição, o Partido Republicano, conseguiu, através do Congresso, emascular o presidente. Obama desapontou seus próprios seguidores. Acabou visto, por muitos deles, como um fantoche de Wall Street. Os bancos que causaram a crise de 2008 saíram ilesos e tiveram lucros recordes em 2011. Enquanto a população enfrenta um desemprego que não se via desde a Grande Depressão dos anos 30. Contando os que desistiram de procurar emprego, 17% dos americanos estão desempregados. We are now into the fourth year of this American Great Recession. We also begun to recognize, as a consequence of the recession, how badly hurt the American middle class and working class has been. So we now know for a fact that over 50 million Americans are officially poor, and another 100 million are within 200% of the official poverty budget. So that's half the population that's either poor or nearly poor. How can Obama win this?
Well, he can hope and pray that the Republicans will continue to tear themselves apart. The Republican Party has moved very far to the right. And a lot of things have been said that will upset independent voters. So those are the people that, you know, Obama's strategists want to talk to. They don't really want to talk to Occupy Wall Street, though they have made some gestures that way. They want to talk to independent voters in a way that doesn't scare the white folks. And fortunately, we've got people like, you know, Santorum and Newt Gingrich, who are doing a great job of scaring those very same people. The other thing that has to happen is something he has to hope for some kind of improvement on the unemployment numbers. And the Republicans, of course, are doing a manful job of making sure the government can do as little as possible. We're going to be into another hostage situation in February over the payroll tax cut or over long-term unemployment benefits. You know, the Tea Party would like to see both of those things fail. So I think we will remain a great power, but not the power that we were, and a power that has to learn how to cooperate with others. So we have seen a lot of that, at least in the public, from the Obama administration. But at the same time, we have seen him pursue another presidential war using the Joint Special Operations Command, which is 60,000 commandos, Navy SEALs, CIA, all mixed together, pursuing kill and capture programs in 20 different countries. So, you know, the most important complex within the American governmental system is the military-industrial complex. So we're a very conservative country. It's very hard for us to change. And we'll probably see that as the outcome of this election. The difference between an Obama or Romney administration will not be as great as anyone would hope for.